mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: jovens derrotando o desejo da mocidade. Aleluia, glórias a Deus. Honras e glórias para o Deus que fez o céu e a terra. E em Salmos diz que as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Por isso exalte tão somente a Ele, que Ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, com o seguinte tema de mensagem que vamos ministrar nessa tarde, que é jovens derrotando o desejo da mocidade. Vamos então ao que nos interessa. Em 1 Timóteo, quer dizer em 2 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 21 a o 26, que diz assim a palavra do Senhor: de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a paz e a justiça, a fé e a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invoque ao Senhor, e rejeitando as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar o desprendimento dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que a palavra profética já nos diz que é fugir. Fugir daquilo que vai desandar a nossa conduta. Fugir daquilo que vai nos apartar de Deus. Fugir daquilo que vai nos afastar do Criador. Eu digo para você nessa tarde, com este tema de mensagem, que ele vai ter alguns parâmetros e algumas diretrizes de direções. Jovens derrotando os desejos da mocidade. Olhando para a Bíblia Sagrada e vendo aqui o que essa passagem, essa palavra quer nos mostrar, tanto jovens como anciãos, como adultos e como as crianças e como as mulheres, tem que fugir daquilo que desanda a conduta, como diz a palavra do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu digo para você que todo jovem tem força no Senhor e não força em sua própria força do seu braço, porque a Bíblia diz: ai daquele que confia no seu próprio braço e faz da sua força a sua própria força e não confia no Senhor. Devemos a cada dia confiar em Deus. E se de sorte fizemos que nem Jó tão somente se apartava da aparência do mal, ele se desviava de todo o mal, porque sabia que tinha que agradar a Deus. Uma vez, como eu digo para você, em outrora lá no mundo, quando estávamos lá, nós estávamos no tempo da ignorância, nós não conhecíamos ao Senhor, mas uma vez conhecendo a Deus, devemos fugir dos desejos da mocidade, dos desejos do mundo, aquilo aos quais que vem desandar a nossa conduta para se afastar de Deus e estar no caminho do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aqui está escrito em 2 Timóteo, no primeiro versículo, que diz assim: ora,
De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É aquele que se aparta da aparência do mal. É aquele que não anda com aqueles que são devassos, que se dizem ser irmão, mas anda conforme o curso deste mundo. Dizem ser cristão e não são. Parece que vão para os céus e não vão, porque a Bíblia diz que um foi, o outro ficou. É porque estes hão de ficar, porque amam mais esta vida do que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que devemos a cada dia ser separados das coisas que o mundo oferece. Não é daquilo que você granjeia trabalhando, não é daquilo que você tem do suor do teu rosto para tirar o teu sustento, é daquilo que te faz pecar, é daquilo que te faz errar, é daquilo que te afasta do Senhor. Os desejos da carne, os desejos da bebedice, os desejos do vício, o desejo da feitiçaria e das coisas deste mundo. A Bíblia diz: sejais diferente, santificai-o para Deus, porque seguindo a paz com todos e a santificação, assim veremos ao Senhor. Quando a Bíblia diz, dizendo, meu Deus do céu, quando a Bíblia diz diretamente para os jovens, Deus está olhando nos jovens a força que Ele vê, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia tão somente diz, Isaías numa visão profética, e entregando a palavra diz: os jovens certamente, eles se cansarão, e os mancebos cairão, mas aqueles que confiarão no Senhor, aqueles que confiarem em Deus, renovarão a sua força, subirão como águias alturas e farão a obra de Deus. Maravilha dos céus. Mas no versículo 22 diz assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a paz e a justiça, a fé e a caridade, e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Com um coração puro invocam ao Senhor. Aqui está o apóstolo da fé, dando um conselho para o jovem Timóteo, dizendo para ele que para viesse a fugir dos desejos da mocidade. Quem é jovem entende muito bem o que eu estou falando. Tem certa hora que estreita de uma tal maneira, e se você não correr para os braços do Senhor, você acaba decaindo. Quem nunca ouviu falar do jovem José, após a mulher de Potifar crescer o olho grande nele, e disse assim tão somente: José, deita-te comigo. E ele tão somente falou: não, eu não posso trair o meu Senhor. E tão somente ele se escapou, mas foi caluniado pela mulher, mas ele foi bendito diante dos olhos de Deus, porque temeu ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei, compreendo e entendo muito bem essa área e outras áreas, porque também eu sou jovem. Eu sou jovem no Senhor e solteiro ainda, esperando no Senhor para não passar à frente. Mas eu digo para você, é difícil, mas não é impossível servir ao Senhor. É tão somente você se separar para Deus. Você não ficar ouvindo lorota e nem ficar ouvindo esses aí que não quer nada com o Senhor, mas vivem para esta vida e não vão para os céus, porque vivem conforme aquilo que eles veem. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós não vimos, nós não estamos vendo, mas temos fé e sentimos a presença do Senhor, que logo iremos a morar nos céus. Jovens, derrotando os desejos da mocidade. É você esperando no Senhor, esperando o tempo certo de Deus, sabendo que na hora e no tempo correto o Senhor, Ele vai vos dar vitória. Muitos têm acabado com o seu próprio ministério ainda nesta vida, porque passaram à frente de Deus, porque se esqueceram do Senhor, esperaram que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Olhando a Bíblia Sagrada e olhando alguns servos seus dentro de um tempo que Deus assim determinou que ia falar, que assim falou para eles, dizendo que ia vos dar vitória. Deus tão somente, Ele não tardou aquilo que Ele ia dar, mas deu no tempo certo. Eles passaram pelos seus momentos difíceis, eles passaram pelas suas adversidades,
Eles passaram pelas suas aflições, mas nunca negaram o Senhor. Eles nem tentavam e voltar, eles ficavam até meio fracos. Tinha alguns que tinham a audácia de dizer: tira a minha vida, Senhor, que é melhor morrer do que viver. E Deus chegava e falava assim como falou para Elias: Elias, o momento não é agora, tu nem fez nada ainda e já quer morrer. Levanta e anda, que a jornada é muito longe. E o próprio Elias prescreveu lá em 1 Reis, escrito lá: desde a minha mocidade eu fui servindo ao Senhor, eu fui me dedicando para Ele, porque olhou para esta vida e sabia que era passageiro, entendendo a palavra profética e trazendo para este tempo de agora. Não é diferente. Quando eu olho para a minha vida, prefiro olhar mais para a minha vida do que a vida dos outros, porque se eu olhar para a vida dos outros, estou perdendo tempo. E quando eu olho no espelho e começo a ver alguns cabelinhos brancos aparecendo, e quando eu começo a meditar na minha vida, eu começo a ver que está valendo a pena estar no Senhor, está valendo a pena estar em Deus, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Entendemos que um dia eu vou passar, entendemos que um dia você vai passar. Se dissermos uma biografia, alguém vai contar: passou um louco uma certa vez pregando o evangelho numa rádio evangélica e falava que era uma maravilha, ia pelas igrejas também pregando, e tudo que ele falava estava na palavra do Senhor. E se tiver a biografia, alguém vai contar, mas se não tiver, o próprio Deus contará nos céus, porque está escrito na palavra do Senhor que a nossa história está sendo escrita por Deus. Cada um de nós, Deus está escrevendo a história. Que isso, irmão? Isso é loucura, é nada. Imagine como é que deve ser a biblioteca de Deus. Você já imaginou? Se na biblioteca desta vida você vai lá nos centros de pesquisa, você vai lá não sei aonde para saber a vida de alguém, para poder pesquisar, para ganhar ponto na escola, imagine lá nos céus a história de cada um de nós, desde Adão e Eva até os dias de hoje, Deus escrevendo lá a história de cada um. E tem porém, não é só dos salvos não, é também dos perdidos também. Deus está escrevendo de todos, não está escapando ninguém na história, todos estão incluídos na história de Deus, porque no último dia cada um foi julgado segundo o que está escrito. E aí? Está escrevendo ou não está? Está escrevendo lá nos céus. Mas aqui está o recado dentro da palavra profética, que é dentro do tema de mensagem: jovens derrotando o desejo da mocidade. É algo que é difícil, mas não é impossível. Porque se entregamos nossas vidas na mão de Deus, devemos confiar tão somente só nele, só no Criador. Agora, aqueles que eu falei, que passaram à frente de Deus e as suas histórias acabaram como servo do Senhor, são aqueles dos quais que desistiram de tudo, não quiseram ir à frente, e Deus assim confiou neles, e eles não quiseram, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus quem levanta nossas vidas, é Deus quem nos prepara. Então entendemos que ainda que estejamos fracos, mas se esforçar, o Senhor vai fazer da nossa fraqueza uma fortaleza. Por mais que o jovem olhe assim, seja capenga na fé, mas comece a perseverar, começa a confiar em Deus, Deus faz uma grande obra. Pode ter tomado até atitude errada, mas se arrepender e buscar ao Criador, Deus ouve lá nos céus, perdoará os seus pecados, sarará a vossa terra e vos fará uma grande obra em vossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Agora, burrice é cair e permanecer no erro, e cair na gandaia ainda, não querer saber mais nada com Deus, virar as costas para o Criador. Assim foram o que muitos fizeram, tanto nesta vida e tanto no que está escrito na palavra do Senhor. Eles ali dos tais, Deus ainda tentou trazer eles para o arrependimento,
Deus ainda tentou fazer que eles voltassem a continuar no caminho, mas eles não quiseram. Eles não quiseram. E a Bíblia diz que uma vez caindo na mão do Deus vivo, horrenda coisa é tentar sair da mão dele. Mas o tema de mensagem é: jovens derrotando os desejos da mocidade. Como que eu vou conseguir, irmão? Qual é o remédio? Oração, palavra de Deus, buscar ao Senhor, estar na casa de Deus, porque pela tua própria força tu não vai conseguir, não. Não vai mesmo. Nem se você for no psicólogo, nem se você for nos movimentos desta vida, só se você for em Deus. Se você entregar a sua vida totalmente na mão de Deus e deixar Ele trabalhar, você vai ver como você vai resistir. Você vai ver que vale a pena servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui, além de fugir dos desejos da mocidade, que releva para várias áreas, não releva só para a carnarébia, releva para a curtição desta vida sem Deus, releva para aquilo que polui, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher só fala do que o coração está cheio. Aí é que está o discernimento. Aí é que está. O homem e a mulher só falam do que o coração está cheio e do que entrou pelos olhos olhando. A Bíblia diz: aquele que cobiça a mulher do seu próximo já adulterou com ela. Cobiçar é olhar. A Bíblia diz: toda palavra ansiosa ande dar conta no dia do juízo. Palavrões. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que os segredinhos vão ser revelados naquele dia. A Bíblia diz que a consciência vai arder. Como pode isso, irmão? A consciência arder naqueles dias. Sabe como? Deus vai lembrar. Se lembra? Muitos vão até dizer, ter a cara de pau de chegar perante Deus e falar: Senhor, está escrito na Bíblia, Jesus contou isso. No teu nome nós profetizamos. No teu nome nós falamos mistério. No teu nome nós curamos enfermo. Aí Deus vai chegar: tu fugiste dos desejos da mocidade? Tu fugiste dos desejos do mundo? Não, Senhor, eu não fugi não, porque falaram que era assim mesmo. Não precisa se preocupar não. Mas tu não leste? Santificai-vos ao Senhor a vossa vida. Eu li, mas não levei muito a sério não. Assim é a vida de muita gente. Não leva Deus muito a sério. Aí é onde que está o erro. Você tem que levar a sério aquilo aos quais Deus te revelou. Muitos têm decaído. Até sou sincero para falar nessa tarde. Têm decaído por causa de maus conselhos. Daqueles que deveriam dar um conselho bom, dar um conselho mau, dizendo: não se preocupe com isso aí não, não precisa se preocupar tanto não. O negócio é assim mesmo, mas Deus só quer o coração. Nem com o evangelho de Satanás a pessoa leu isso. Porque a Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito para morar nos céus. E ainda diz mais: a decisão é ou tá com Deus ou tá com o capiroto. Um dos dois, ou um ou outro. Nós devemos escolher. Mas aqui a Bíblia está dizendo: rejeite as questões loucas e as instruções, sabendo que produzem contendas. Quer dizer, rejeite as questões loucas sem instruções. As questões loucas que são sem instruções. Até a gente até vê quando a pessoa está contendendo um com o outro para saber quem sabe mais palavras. Crente com crente que querem disputar a palavra. Vai disputar com o pecador. Vai lá pregar o evangelho para ele, quer dizer. Para que tu quer mostrar que tem conhecimento? Quer mostrar que tem conhecimento? Quer? Vai lá evangelizar. Vai lá orar. Vai nos hospitais. Vai lá. Mas continuando, a Bíblia diz que muitos outros assim foram felizes perante ao Senhor. A Bíblia diz que Jeremias já foi chamado à responsabilidade como criança.
chegando perante Deus, falando que não sabia nada. Senhor, não sei. Na vida do homem e da mulher. E dentro dos temas de mensagem, dentro do tema de mensagem que nós estamos ministrando nessa tarde, que é jovens derrotando os desejos da mocidade. Você não pode ficar ouvindo aquilo que vai poluir a tua mente. Você não pode ficar vendo aquilo que vai contaminar o teu coração. Você tem que começar a ver e ouvir coisas que vão te edificar. Quando o apóstolo estava dizendo para Timóteo, para ele fugir dos desejos da mocidade, que era para ele estar em locais onde ele podia se edificar espiritualmente, onde ele podia ter ânimo, onde ele podia ter alegria no Senhor, onde ele podia cantar e ouvir louvores, onde ele podia pregar e ouvir pregação. São esses lugares onde edificará a vossa fé e estará firme no Senhor. É estar na casa de Deus. É você ouvir louvores em casa. É você ouvir pregações. É você ouvir reflexões. É você ouvir ilustrações. Algo que vem edificar a vossa fé. Isso que vai derrotar. O único meio de derrotar os desejos da mocidade é começando por você mesmo. Com aquilo que você vê e ouve. Porque senão tu nunca se edificará. É tendo cuidado com a própria vida e tendo cuidado com o próprio templo que é você. Porque a Bíblia diz que o templo somos nós, morada do Espírito de Deus. E o apóstolo disse assim, dizendo: aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. O único meio de você construir o teu templo debaixo da espiritualidade de Deus é buscando na palavra do Senhor, estando na casa de Deus, estando nas consagrações ou nas orações, aonde você tenha tempo para ir. Mas eu digo para você que isso vem de cada um. A salvação é individual. Cada um tem que fazer a sua parte diante do Senhor, porque naqueles dias não vai adiantar ninguém acusar ninguém. Naqueles dias não vai nem adiantar dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos isso aqui, e o Senhor nos vai rejeitar, porque Deus conhece tudo. Deus sabe da nossa vida. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe da nossa falsidade. Deus sabe quando nós queremos e quando nós não queremos. Deus sabe quando nós estamos buscando Ele só por interesse e não por livre e espontânea vontade. Porque aqueles que buscam o Senhor de coração, Deus resolve e entra logo com providência. Repare em algumas vidas, quando recebe logo a bênção de Deus, aí daqui a pouquinho se afasta do Senhor. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para ninguém. Principalmente chegando agora o final dos séculos, o final dos tempos. Deus vai preparar de você receber a bênção e permanecer dentro da casa do Senhor. Caso contrário, tu vai esperar muito mais para poder receber. Muito mais. A solução não está na separação. A solução não está em procurar recurso humano. A solução está em buscar a Deus. Jovens, derrotando os desejos da mocidade. Deus vê uma força muito grande nos jovens para evangelizar, para pregar o evangelho, para ser diferente e exaltar o nome do Senhor. Mas cadê aqueles que incentivam? Há uns 8 anos atrás, há mais de 8 anos atrás, a gente via incentivo, e agora não se vê mais. São poucos os lugares que estão incentivando. São poucos os lugares que estão preparando e fazendo discípulos. Eles até dizem não, principalmente quando vê alguém com um chamado tremendo, aí eles tentam até abafar, inventam um monte de nome, faz um monte de placa, mas o Senhor conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. Por isso, o único meio de conseguir derrotar os desejos da mocidade é estar ouvindo sempre aquilo que edifica
e vendo aquilo que edifica, e estando sempre perto de pessoas que trazem coisas que contribuem para o nosso bem, para a nossa espiritualidade. É o que eu digo. Se tu está andando com uma pessoa que é servo do Senhor, vão te considerar como servo do Senhor. Agora, se você está andando com uma pessoa contendeira, que não quer nada com a espiritualidade de Deus, vão te confundir, vão te considerar como uma pessoa contendeira e que não quer nada com Deus. É tipo um provérbio que diz por aí assim: me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu é. Se tu anda com fofoqueiro, tu vai ser considerado fofoqueiro. Agora, se tu anda com pregadores, tu vai ser considerado um tição tirado do fogo pelo Senhor. É que nem assim. Já viu as músicas mundanas de agora? Cada palavrão que tem, ninguém fala nada. Ninguém tira nem o senso. E tem uns que ainda botam altão no nosso ouvido. Acho que o nosso ouvido é pinico para ficar ouvindo aquilo ali, para não falar outra coisa. É palavrão em cima de palavrão. Aí quando nós estamos trazendo a palavra de vida, aí tem alguns crentes que ainda falam: não, isso é uma grosseria, não pode falar isso na rádio não. Tu não tem coragem de falar, não vai impedir quem fala. Tu não tem coragem de dizer, não vai impedir quem está falando. Porque temos que ministrar a palavra do Senhor do jeito que ela é. Mas a Bíblia diz: mastigada e pronta para o povo. Não vá assim, ó. Toma! Deixa que Deus fala. Deus vai falar através dos teus servos e profetas. Arrependei-vos para o Senhor. Jovens derrotando os desejos da mocidade. Mas no versículo 24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofredor. A meditação é no final: sofredor, sofrer pela obra. Tu sofre, ainda tem que ficar quieto. Tem que esperar a justiça de Deus, e Deus vai entrar com providência. Agora, você ouvindo essas coisas aí, essas músicas mundanas, tu nunca vai se edificar para o Senhor. Você ouvindo essas coisas que não convém, aonde tem música mundana, eu falo aqui sem ter medo de errar, tem diabo junto, tem demônio aí. Aonde tem música que não é evangélica, os demônios estão aí, e Satanás também. Agora, onde tem música evangélica, Deus está aí. Salmo 22, versículo 3. O Deus de Israel habita entre os louvores. Como que você quer Deus habitando aí? Como que você quer que Deus te ajuda a derrotar os desejos da mocidade? Ei, jovem! Jovens derrotando os desejos da mocidade, só tem um meio: se entregando para o Senhor. Só tem um meio: observando a palavra de Deus. A Bíblia diz: como o mancebo purificará o seu caminho? Mancebo quer dizer jovem. Observando conforme a palavra do Senhor. Não tem meio nenhum a não ser ouvir a palavra de Deus, a não ser buscar no Criador, a não ser confiar em Deus, num ser espiritual que está lá nos céus nessa hora e está anotando tudinho que eu estou falando. Está anotando tudo. Se tu não crê, é problema teu, mas que ele está lá, tá ouvindo, está olhando para cá nessa hora. E Jesus também. E o Espírito Santo está tentando te convencer aí, ó, do pecado, justiça e do juízo. Queres um anjo guardião do teu lado? Faça por onde em buscar a Deus, e você verá a glória do Senhor. O versículo 25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem a ver e ser. Porventura, Deus lhe dará o arrependimento para o conhecimento à verdade. Quando se arrependerem para o Senhor. E é verdade. É verdade. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, dizendo que Satanás está à direita de ímpio. À direita do ímpio. Então, se tu quer Deus à tua direita, você tem que ter o quê? Convicção, buscar, aceitar a Jesus Cristo e não querer as coisas dessa vida. A palavra do Senhor
vai condenar a muita gente no último dia. Vai condenar os beberrão, vai condenar os feiticeiros, vai condenar os idólatras, vai condenar os avarentos, vai condenar os prostitutos, vai condenar a prostituta, vai condenar todos os viciados, vai condenar todos aqueles que não quiseram se arrepender para Deus. Isso é grosseria falar isso aqui? Grosseria é o que passa nessas músicas mundanas aí, ó. Xingando desde o ancião à criança. Xingando todo mundo. E ninguém diz nada. Acabando com o lado social. Eu não vou nem falar aqui porque isso aqui é uma rádio evangélica. Não vou nem falar o que rola lá. Que a gente passa, não é que a gente ouve não, é que a gente passa pela rua, tá aquele negócio saltão, a gente começa a ver as letras. Eu me lembro que há mais de 8 anos atrás, antes de eu ser evangélico, eu ouvia muito. E não era tanto igual tá agora não. Agora tá a rodo. Perdeu a sensibilidade total do que se pode colocar nas rádios. Agora tá assim, ó. É músicas que assim introduzem sensibilidade para o caminho errado, para o caminho do mal. E devemos vigiar a cada dia. Por isso que eu falo, é porcaria isso. Isso é porcaria. E meu ouvido não é pinico para ficar ouvindo isso não. Mas fazer o quê? Tá altão no meio da rua, você acaba ouvindo. Porque eu me sinto tão em paz quando eu estou ouvindo música evangélica. Até o meu pai, antes de falecer, ele chegou para mim e testificou, testemunhando assim: filho, olha, joga esses forró tudo fora. Sei de disco lá de forró. Pai, que é isso, pai? O que tá vendo? Joga isso tudo fora. Joga essas músicas aí lá da Paraíba tudo fora. Mas tem forró evangélico. Não, deixa eu terminar de falar. Vai jogando tudo fora. Por causa de quê? Toda vez que eu tô dormindo, ouvindo essas músicas evangélicas, eu me sinto em paz. E quando eu escuto essas coisas, eu me sinto atribulado. Eu me sinto triste. Aí ele vem perguntar, o que é isso? Eu falei, é o seu espírito. O seu espírito está querendo Deus. Aí ele, é? Eu falei, é. E como é que não me ensinaram lá na igreja geladona? Eu falei, não, lá não te ensinaram porque dizem que lá o único meio de se chegar a Deus é acender 500 velas, é acender 100 velas, é se prostrar perante uma imagem. Isso é uma mentira do diabo, porque só se chega ao Criador entregando a nossa alma, aceitando a Jesus Cristo. Que eu saí de lá, já está me prostrando lá, agora só me prostro perante Deus. Deus, quando nos arranca lá do mundo, é para fazer uma obra para Ele, é para cumprir a missão no tempo existente de vida que Ele nos dá. Por isso que Deus te chamou, por isso que Deus me chamou. Ele está nos preparando e nos aperfeiçoando para algo muito maior que vem pela frente. Jovens, derrotando os desejos da mocidade, é perseverando até o fim, sendo diferente, não se igualando com as coisas desse mundo, ainda que o liberalismo entre, mas você sabe que a tua vida e o teu corpo é templo do Espírito do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Devemos a cada dia confiar no Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor, está escrito na palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Com perseverança. Com perseverança. O versículo 26 diz assim: e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e em cuja vontade estão presos. É os laços que o inimigo laça. Está dizendo ali, na palavra do Senhor. Laço do diabo. Ele vem cegando os entendimentos para que não resplandeça a glória do Senhor, a glória de Deus. É o que eu falo para vocês e sempre tenho falado aqui em momento de ministração. Muitos já não têm se dedicado mais pela ministração da palavra de Deus.
O único meio de se ter conhecimento, o único meio de se conhecer quem é este Deus e o que nós estamos fazendo ainda nesta vida é ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregação, ouvindo ensinamento, algo que venha do Senhor, aquilo que nos mostra o Deus que fez o céu e a terra. Mas, infelizmente, muitos não têm mais pregado a palavra do Senhor do jeito que ela é. Não é para ofender ninguém, não. A palavra de Deus não vem para ofender ninguém. E nem para desmascarar o homem, mas vem para desmascarar Satanás no homem. É este o miserável que tem que ser desmascarado. A palavra do Senhor, quando vem para desmascarar Satanás no homem. Porque ele fica ali, pungado no cangote dele, ainda chamando de cavalo ainda. Vai lá ver. Pergunta lá o catingozendo o que ele é de Satanás. Ele vai falar, eu sou cavalo do cão, é? Agora pergunta o crente, o que ele é de Deus? Eu sou filho de Deus, ovelha do Criador, estou na direita e vou morar no céu. Que diferença, hein? Que diferença de cavalo para ovelha. Mas eu digo para você, é batalha espiritual. Jovens que estão me ouvindo nessa hora, o único meio de derrotar os desejos da mocidade é entregando a vossa vida para Deus. Enchei-vos de fogo dos céus, enchei-vos de conhecimento do Senhor, e Deus vos conduzirá e vos apresentará às nações. Mas falaram que eu não posso pregar, falaram que eu não posso falar. Quem falou que não? Tudo você pode, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece. Muitos têm desistido da própria chamada, por causa até daqueles que tinham que incentivar e não incentivam. Mas eu digo para você, esforça-te, não escute palavras que vai te desanimar. Não escute essas palavras que vêm enviadas de Satanás, que vêm dos quintos dos infernos, falando que você não pode, que você não tem. Entrega-te para Deus, e Deus te conduzirá com a palavra dos céus. Porque muitos estão perdendo a visão. Perdendo a visão. Eli, o sumo sacerdote Eli, tinha perdido a visão. E os seus filhos estavam fazendo a obra de qualquer maneira. Dois jovens fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. Também não queira fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Aí é que está o detalhe. A Bíblia diz que eles estavam ali e eles não conheciam o Senhor. Eles pareciam que era crente, mas não era. E Eli, que conhecia muito bem a área espiritual, não repreendia os seus filhos, não lhe ensinava o caminho. E Deus olhou assim, o sumo sacerdote, o sacerdote dali, da adoração direta a Deus, para trazer os sacrifícios, tinham perdido a visão. Os seus filhos fazendo a obra de qualquer maneira, era o único meio, era levantar algum outro. E Deus começou a preparar, Deus começou a levantar Samuel. Então somente Deus indo diretamente falando com Samuel, porque não podia contar com Eli e nem com os seus filhos para poder entregar o recado. Então somente Deus indo direto a Samuel, Samuel. Então somente Samuel começou a escutar o suar da voz de Deus e disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus falou: vou passar o rodo em geral. Vou passar o rodo em Eli, Ofni e Finéias, porque estão fazendo a minha obra de qualquer maneira. E não é assim. Está escrito: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Deus vos constituiu para preparar discípulos enviais, mas é preparar discípulos cheios de fogo da palavra do Senhor, com autoridade e poder, para arrancar almas da mão de Satanás. Estejai aptos e prontos para a seara do Senhor, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. E o povo de Deus é povo santo, é povo escolhido, e não pode ser maltratado. Tem que ser cuidado, apacentado e conduzido
tem muitos que pensam que é dono do povo, que se esquece que o dono é Deus. O dono é Deus. Tem que apacentar, tem que ensinar. Tem que ensinar. Mas olhando aqui dentro do tema de mensagem, jovens derrotando o desejo da mocidade. Persevere até o fim. Persevere até o fim. Eu sou jovem e tenho perseverado no Senhor. E muitos outros têm perseverado também. Mas não julgue a ninguém, porque você tem força para poder conseguir resistir. Não julgue quem não tem. Vai orando que Deus vai dar força. Estou trazendo nessa tarde uma palavra de ânimo e de força, que você pode. Todas as coisas você pode, porque Deus te fortalece, mas dentro da direção. Procure o teu sacerdote, que tenha a visão de Deus, e se apresente para a seara, para alistar. Se ele não quiser te alistar, procure a Deus, ore a Deus, para saber o porquê de quê, e Deus vai falar diretamente contigo. Deus vai falar! Meu Deus do céu. Samuel podia chegar lá, ó, Eli, eu sou o próximo, você é sacerdote. Mas Deus nem deixou. E Deus foi diretamente a Samuel para não deixar Samuel se turbar com Eli, que já tinha perdido já a visão há muito tempo. Mas eu digo para você nessa tarde, tudo você pode naquele que te fortalece. Assim como todos os profetas perseveraram no Senhor, em Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, José, sempre se apartando da aparência do mal. Eles tinham as aflições, igual nós temos também, mas eles sempre buscavam estar nos átrios de Deus. Sempre estar na casa do Senhor. Sempre estavam ali para ouvir o que o sacerdote tem para passar na direção e na visão de Deus. Entenda uma coisa, procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque senão tu não conseguirá com a tua própria força. Uma igreja que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Deus, não ensinando as tradições de homens, mas ensinando o Evangelho de Deus, para que você possa aprender e ficar forte e firme no Senhor, no Deus que fez o céu e a terra. Procure ficar ali, procure se batizar, procure participar da Santa Ceia, procure estar perante ao Senhor, porque todos esses foram felizes, porque procuraram observar os mandamentos de Deus. Procure estar ali, pedindo conselho ao teu sacerdote, ao teu pastor, para que ele possa te orientar. Se ele tentar te tirar da Bíblia, tu começa a vigiar, porque tem que estar prescrito ali, bonitinho, porque senão você pode acabar com o teu chamado. Mas existem sacerdotes que não se renderam ainda por causa das coisas deste mundo. Existem sacerdotes que não se prostraram ainda perante a este presente século, mas estão sempre perante ao Senhor, como soldado guerreiro e fazendo discípulos para enviar. Por isso eu te digo, procure observar as palavras de Deus, procure observar os que os profetas estão falando nesses últimos tempos, porque Jesus Cristo já está vindo aí. Jesus Cristo já está vindo aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Eu não falei geloso, eu falei zeloso, que zela pelas coisas de Deus. Procurando fazer isso, você será bem-aventurado perante ao Senhor, e você assim vai ver a glória de Deus. Procure observar os mandamentos, procure observar o que está escrito, procure ouvir só louvores e procure exaltar tão somente só a Deus, e você vai entender que o amigo de verdade é Jesus Cristo, apto e pronto para dar vitória a cada um de nós. Timóteo, como jovem, foi bem-aventurado, porque sempre ouvia o que o apóstolo da fé Paulo dizia para ele.
E tão somente ele procurou se priorizar, se desviando do mal, assim como Jó, para poder continuar na seara do Senhor. Faça isso e você vai ser sempre um bem-aventurado diante de Deus. Espera o tempo de Deus e Deus assim cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu.